A partir de segunda-feira, muitos alunos vão estar em casa. Como é que devem lidar crianças e adultos com o que se está a passar no nosso país? São perto de 2 milhões de alunos, Paulo, que vão ficar em casa na sequência do encerramento de escolas que foi decretado nas últimas horas pelo Governo, e com eles, em alguns casos, vão ficar também os pais, o pai ou a mãe, que terão um papel fundamental na forma como as informações sobre a pandemia chega às crianças. A jornalista Sandy Gageiro falou esta tarde sobre este tema com a psicóloga Teresa Spassandim. Ela começa por explicar que só nos últimos dias, quando esta pandemia começou a ser sentida concretamente em Portugal, é que os portugueses começaram a ter uma noção mais clara do que está em causa. Parece que já estávamos expostos há muitas semanas e que isso de alguma forma nos ia preparando, mas não aconteceu. Portanto, é de facto hoje nas ruas, nos locais de trabalho, nos espaços de convívio entre as pessoas. Hoje não se fala de outro assunto, tem mais que ver com o progressivo aumento da informação, que vai tranquilizando também as pessoas em relação àquilo que devem fazer. Antes as pessoas trocavam impressões sobre ideias pré-concebidas que tinham, mitos, não estavam focadas em ir obter informação nos canais oficiais, como o da DGS, como o do Ministério da Saúde, os sites específicos, e isso passou a existir. As pessoas ficam alarmadas porque, face a cenários de incerteza, cenários novos como este que vivemos, as pessoas sentem medo, o que é natural, e não têm ainda o hábito individual, familiar, coletivo, de tentar lidar com essa incerteza de uma forma adaptativa. Daí que partilhem e estejam expostas a informações e conteúdos e vídeos que proliferam, que não são baseados em factos, que de alguma forma procurem ultrapassar o seu medo individual e não adotem ainda comportamentos pró-sociais, ou seja, quando falamos das corridas aos supermercados, por exemplo, o que percebemos é que essas pessoas estão a pensar na sua situação individual ou da sua família e não pensam se encontram em situação de risco ou não, ou se vai haver realmente necessidade de se colocarem em casa, ou de pensarem que caso fiquem em casa, quem é que as pode ajudar, quem é que podem recorrer, sem terem este tipo de comportamentos. Como é que se pode ajudar as crianças e os jovens a lidar com esta situação, porque elas próprias também já têm acesso a informação, muitas vezes informação que não é filtrada, e por outro lado também com certeza que foram sentindo essa ansiedade a crescer em casa e também na escola? Há aqui regras básicas para todos, que tem que ver com o não estarem expostos a informação sucessiva sobre atualizações de dados, dos factos, da disseminação. Portanto, esta realidade ainda se coloca mais quando falamos de crianças, porque têm menos estratégias e menos capacidades para se autorregularem, para gerirem a sua ansiedade. Por exemplo, se a televisão lá em casa estiver sempre ligada e estiver sempre ligada em canais de televisão que têm momentos noticiosos, é possível que a criança esteja a brincar na sala noutra coisa ou no seu quarto e esteja permanentemente a ouvir informação sobre o vírus. Isto não ajuda a que se sintam serenas e confiantes. Portanto, limitar as alturas do dia, uma de manhã ou um outro momento ao final do dia para a atualização dos adultos, para que possam depois adaptar a forma como comunicam às crianças, às crianças que estão presentes naquela casa. E tem que ver muito com a linguagem e com a forma como elas são capazes de entender a informação. Portanto, se os adultos se mantêm serenos, confiantes, utilizando estratégias racionais, vão passar essa serenidade com muito mais probabilidade às crianças que estão aos seus cuidados. Isto leva-nos então a esta proposta da Ordem dos Psicólogos de alguns materiais disponíveis online a que as pessoas podem recorrer também para se informarem melhor sobre esta nova situação que estamos a viver, inclusivamente dicas também para conseguir sobreviver, digamos assim, a este momento de isolamento. Quer-nos falar um bocadinho como é que surgiu
esta ideia de disponibilizar estes materiais? Muito bem, a Ordem dos Psicólogos disponibiliza através do seu site, mas também nas suas redes sociais, um conjunto de materiais que tenta ir ao encontro de populações específicas, como por exemplo as crianças, os adultos e idosos, permitem de uma forma sintética, com informação baseada na evidência científica, algumas estratégias que possibilitem estas pessoas destes grupos específicos encontrar recomendações, algumas sugestões para o seu dia-a-dia. Numa fase em que todos nós precisamos de sentir esta solidariedade e altruísmo, esta coesão social, para que todos juntos possamos superar este momento difícil. As recomendações da especialista Teresa Spassandim